Sou Paulo Conceição Rocha da Silva. A formação académica, sou engenheiro técnico agrário, mas sempre dedicado à floresta. Aliás, o meu estágio curricular foi o levantamento florístico de uma das melhores reservas aqui da Madeira, que é o Montado dos Pessegueiros, que começa no alto do Paulo da Serra e termina na costa norte, junto ao mar, na chamada Rocha do Seixal. E, portanto, vou fazer este ano 68 anos, portanto, significa que nasci em 54, ainda antes dos anos 60. Nasci na freguesia do Arco da Calheta, no sítio da Feijão, é assim que se chama. E a minha família, e pode ser que era uma família com, digamos, dois tipos de vivência, dois tipos de estatuto, porque meu pai nasceu em São Vicente, é originário de uma família de São Vicente, da Costa Norte, mas família é essa que tem as suas raízes na freguesia da Serra d'Água, no Vale da Serra d'Água, portanto, acima no concelho da Ribeira Brava. E que também tem uma história engraçada, porque ele era militar, e numa altura que existiam diversos quartéis aqui na Madeira. Havia um quartel em São Vicente, que foi o último a ser desativado. Havia um quartel na meia légua acima da Ribeira Brava, e havia outro quartel na Madalena do Mar. E, portanto, meu pai foi colocado como tenente, foi colocado no quartel da Madalena do Mar. E, nesse tempo, aliás, até o 25 de Abril, havia uma coisa que se chamava Mocidade Portuguesa. E portanto, meu pai, como oficial no quartel da Madalena, é que tinha a incumbência de dar a formação à mocidade portuguesa, que eram miúdos das escolas. E por outro lado, meu avô materno, da parte da minha mãe, que era o professor Rocha, era o delegado escolar desde a freguesia da Taboa até à Ponta do Parque. E então, na área dele, a instrução da mocidade portuguesa era dada na casa dele, do meu avô, porque o meu avô também tinha um engenho de cana-de-açúcar, e, portanto, tinha que ter uma plataforma onde as canas eram descarregadas. E era nessa plataforma que a instrução da mocidade portuguesa era dada. E, portanto, fui lá que meu pai começou a ver, teve conhecimento, travou conhecimento, que é aquela que viria a ser a sua esposa, portanto, com minha mãe. Só quando fui pedir a mão, que nessa altura ainda se pedia a mão, para poder namorar tinha-se que pedir a mão aos pais da rapariga, da moça. Meu avô disse ao meu pai que não tinha filha para casar com militares. Isto porque na tradição destas famílias ali do Arco, havia a tradição dos militares, porque era uma família, a família da parte de minha mãe era, digamos, para o tempo, chamada família nobre, com traços de nobreza. Era dos Freitas, dos Albuquerques, dos Gouveias. Aliás, o primeiro oficial português morto numa batalha internacional era um primo de minha mãe, que hoje em dia, junto à Igreja do Arco da Calheta, tem lá um busto dele. Mas portanto, havia nos diversos ramos daquela família, havia oficiais de patente elevada. Aliás, por exemplo, o Hospital Militar da Estrela, em Lisboa, foi criado e fundado
por um primo tio de minha mãe, que era general na Força Aérea. Mas como os militares tinham que andar sempre a mudar de país, e meu avô já tinha essa tradição, bem dessa tradição na família, disse a meu pai que não tinha filha para casar com um militar. E então meu pai abandonou a vida militar e tornou-se funcionário das finanças para poder casar com a minha mãe. E de maneira que eu tive uma infância um pouco dividida, porque quando ia visitar os familiares da parte da minha mãe arranjava-me todo, uma gravatinha, nós entrávamos para a sala das pessoas, tínhamos que deixar os adultos falarem e tínhamos que nos comportar bem, muito sentadinhos, sem nos mexermos muito. Quando ia visitar minha avó paterna à Feijão da Areia, em São Vicente, tinha a liberdade para tudo, para ir para o Calhau, para andar na estrada a brincar com os outros miúdos. De maneira, vivi estes dois lados, que considero também que criaram em mim um espírito polivalente, que no fundo acabou por ser útil ao longo de toda a vida, não é? E aí o senhor vai para Funchal e estuda em Funchal? É assim, meu pai era funcionário nas finanças na Calheta e nessa altura, portanto, ele teve 4 filhos e eu era o terceiro. E de maneira que, antes de mim, já ele tinha tido que arranjar espaço para minha irmã mais velha e meu irmão mais velho, portanto, irem para o liceu, porque nessa altura o ensino secundário era só no Funchal que existia. Não havia mais lado nenhum e portanto, meu pai, o objetivo do meu pai foi criar condições para ele próprio também se deslocar com a família da Calheta para passar a viver no Funchal. Sucede que, nessa altura, abri um colégio particular, um colégio de ensino secundário, em São Vicente. E de maneira que eu, nessa altura, fui viver com minha avó para a Feijão da Areia. Meus pais foram viver para o Funchal. Entretanto, minha irmã mais velha também já entrou no ensino universitário em Lisboa. Minha irmã mais nova acompanhou meus pais para o Funchal e eu fiquei por São Vicente, vivendo com minha avó ali na costa norte. E, entretanto, claro que eu depois, para os últimos anos do ensino universitário, tinha que ser no liceu, porque no colégio só davam até o 5º ano. E de maneira que eu só vivi no Funchal esse período, que eu depois, entretanto, arrumei ao continente. Não é? E pronto, é um pouco esta vivência em vários mundos que fizeram a minha infância e a minha adolescência. Depois fui estudar para o continente e a minha intenção, quando fui para o continente, era tirar o curso de eletrotecnia. E assim, isto antes do 25 de Abril, com a guerra colonial, aqui na Madeira havia um pouco este sentimento. Os mancebos, que era assim que se diziam nessa altura, ou tinham a sua formação antes de irem para a tropa, ou porque depois da tropa, quando regressavam, se regressassem, tinham que se dedicar à vida, tinham que ter um trabalho, tinham que casar, constituir família, ter casa, e de maneira que havia que tirar um curso antes do serviço militar. E, portanto, quando eu arrumei ao continente, era com o objetivo de tirar o curso de eletrotecnia. Só que teve um pequeno percalço no embarque para o continente. Era uma altura que
muitos jovens da Madeira iam até Lisboa para depois atravessar a fronteira, para fugirem à guerra, para fugir ao serviço militar. E, portanto, a PIDE controlava muito a saída de jovens aqui da Madeira. Nós vivíamos no mesmo país, mas para efetuarmos qualquer viagem até Lisboa, tínhamos que ir a uma agência, marcar a viagem. Neste caso, até foi no navio, era para viajar no Angra do Heroísmo. Nós tínhamos que deixar o nosso bilhete de identidade, a nossa identificação na agência de viagens. A agência de viagens dava aquela identificação à PIDE. A PIDE depois controlava quem era, quem não era. E à entrada do navio fazia o rastreio, fazia o controle de quem embarcava. E de maneira que... e também era costume, nessa altura, como era no barco, famílias cá que tivessem familiares em Lisboa, havia um costume nessa altura de mandarem tudo o que era produzido aqui na Jardel, desde batatas, pimpinelas, o chamado chuchu. E de maneira como já tinha lá 2 irmãos e tinha uma tia também lá a viver, o meu pai arranjou uns caixotes com vários produtos daqui para fazer a viagem a Lisboa. E quando vou embarcar, reparo que havia 2 indivíduos que não tinham qualquer fardamento, nem qualquer identificação, mas que controlavam as entradas no navio, já no portaló do navio. E assisti a uma cena de uns rapazes que iam à minha frente. A dado momento, um desses indivíduos, de forma assim intempestiva, dá assim um par de bofetadas na cara do rapaz que estava assim um pedaço à frente. E eu preparei-me para o pior. Nessa altura, eu fazia, como desporto, para além de escalada de alpinismo, que era uma das minhas paixões, fazia culturismo e também havia uma escola, que era do Carlos Gonçalves, em que ele fazia ali uns ensaios, uns treinos de boxe. E de maneira que preparei-me para o pior e pensei cá para mim, se ele me prega assim uma chapada, vai levar um pampilhão. Só que, pronto, efetivamente chegou à minha vez, lá perguntou o que é que eu ia fazer e tinha um exame de admissão, portanto, em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. E o senhor resolve dizer que eu tinha que me apresentar no outro dia, às 10 horas, na Rua da Carreira, que era onde era a sede da PIDE. E, portanto, eu perdi a viagem de barco, já não tinha oportunidade de chegar ao exame, tentei expor isso, e ele disse, amanhã às 10 horas, na Rua da Carreira. Eu estou a contar isto para que as pessoas se apercebam como é que era viajar entre a Madeira e Lisboa, que éramos o mesmo país. Hoje em dia fala-se muito na questão dos madeirenses terem a sua maneira própria de ser, mas a verdade é que durante anos, durante décadas, tivemos este estigma. Havia aqui um controle absoluto. Nessa ocasião também viajava para Lisboa um meu tio, irmão de minha mãe, que era o responsável pela manutenção dos caminhos de ferro em Moçambique. Era, portanto, um indivíduo com uma grande experiência, mas era também muito colérico. Era uma pessoa que saltava-lhe a tampa com pouca coisa. Mas tinha aquele estatuto, era um responsável de uma província, que era Moçambique, que vivia em Lourenço Marques, estava cá de visita, e de maneira que ele, quando chega também para embarcar, eu já estava cá fora novamente no molho, com a série de bagagem, com as caixas e com tudo isso, e estava com o meu pai, ali, pronto, aquela evidência,
A dado momento, perguntou o que é que se passava, expliquei a situação, e esse comitê subiu o portaló, subi a escadaria até o portaló, e eu estava cá embaixo e só ouvia a voz dele. Mas ele falava num tom colérico, completamente exacerbado, e a dado momento vem cá fora ao portaló, Paulo, anda cá para cima. E a verdade é que, assim, peguei nas minhas coisinhas, novamente, tudo lá para dentro, passei pelos ditos senhores que apenas me viram passar. Não sei o que é que meti. Ele depois disse-me que eles até chamou a atenção que eles deviam estar fardados, eram agentes da autoridade mesmo da PIT, deviam estar ali fardados e pedidos se eles tinham alguma coisa que me identificassem com qualquer problema que eu tivesse envolvido, e que, portanto, a responsabilidade dele, eu ia fazer a viagem e que ia fazer uma participação sobre o comportamento deles ali. A verdade é que eu embarquei e já consegui ir até Lisboa. Só que, e quando chega ao exame de admissão ao Instituto Superior Técnico, tinha que fazer uma prova de desenho industrial. E nessa altura, e tinha que fazer, o exame era matemática, física e havia uma prova de desenho. Só que nessa altura, desenho industrial era só naquilo que é hoje a Escola Francisco Franco, e na altura chamada a Escola Comercial e Industrial do Funchal. E eu era aluno do Liceu. E de maneira que eu tinha dado aulas de desenho, mas o desenho industrial, não desenhar um parafuso com as roscas, a porca, tudo aquilo, para mim era cair ali de paraquedas, que é aquilo à frente. Provavelmente, se fosse hoje em dia, havia outros canais de informação, teria-me preparado para aquela eventualidade, mas foi apanhado completamente de surpresa, que é aquela história de uma prova de desenho industrial. Nunca tinha visto nada daquilo à minha frente, e de maneira que esse exame de admissão já era. E como estava em Lisboa, qualquer outro ensino tinha que ter um exame de admissão, e já não ia a tempo de me inscrever e de me preparar para isso. Eu, em termos de matemática e de física, estava mais ou menos bem preparado. Eu era um bom aluno, principalmente em matemática, tinha boas notas em matemática, mas o desenho foi fatal. Não, arrumou-me completamente as perspectivas. E de maneira que a opção nessa altura foi rumar a Santarém e fazer o chamado curso de regentes agrícolas e florestais, e foi estudar para o continente em 72, 73, e claro que eu depois, 73, 74, apanho o 25 de Abril, e logo a seguir uma reforma que estava preparada pelo Ministro da Educação, que era qualquer coisa Simão, não me recordo o resto do nome. Veiga Simão, que no tempo ele foi ministro no governo a seguir, mas antes era ministro da Educação no tempo do Marcelo Caetano. Exato. E então essa reforma do ensino foi efetuada, e o curso alterou-se para curso de Engenheiro Técnico e Agrário, em que as condições de admissão ao curso era o 5º ano, licencial, nessa altura, mas para portanto, adquirir o grau de bacharel, tinham que fazer, os alunos que fizessem o 5º ano, tinham que fazer o 7º ano lá na escola. E, portanto, toda a malta que precisava de fazer isso precisava de uma ajuda. E de repente, eu vi-me lá em explicador de matemática. Estava lá, era estudante, mas perante outros meus colegas, eu acabei para o final do dia me sentar com eles a dar
explicações matemáticas, o que foi também uma experiência engraçada. Para além de eu trabalhar, eu fui daqueles jovens que fui estudar para o continente, mas tinha noção que o meu pai aqui, como funcionário das finanças, com 4 filhos, e tinha feito uma casa e estava a pagar a hipoteca da casa, estava muito condicionado quanto a isso, quanto a me poder dar uma mensalidade, porque ele já, minha irmã mais velha ele já não dava, porque ela já trabalhava naquilo que depois veio a ser o Ministério do Trabalho, que era o Ministério das Corporações, e portanto, aceitei por proposta lá de um engenheiro que dava aulas na Escola Agrícola de Santarém, aceitei uma proposta de trabalho na Cooperativa Agrícola de Coruche, de maneira que eu estudava e fazia um turno à noite na Cooperativa Agrícola de Coruche e ao fim de semana até chegava a fazer 2 turnos. E o que foi curioso para mim, porque a dado momento eu ganhava mais que o meu pai aqui, como funcionário das finanças. De maneira que foi, enfim. Depois disso, ainda lá no continente, assim que fiz 21 anos, casei com a minha mulher, que a tinha conhecido cá, aqui na Madeira, que era algarvia, e estou a dizer era, porque infelizmente ela já faleceu, e que foi das primeiras mulheres a entrar na Caixa Geral de Depósitos. Foi das primeiras 3 mulheres a entrar em Portugal na Caixa Geral de Depósitos. E fui a primeira mulher a entrar na Caixa Geral de Depósitos aqui na Madeira. Fui colocada aqui na Madeira. E eu conhecia, como estudante ainda, e percorrendo, calcorreando aqui as serras da Madeira, conhecia, imagina, numa noite no Pico Ruivo, aqui no ponto mais alto da Madeira. Isto porque eu tinha o hábito de caminhar muito pelas serras, principalmente de noite. Tinha um vício, adorava caminhar pela serra de noite, percorrer todas estas veredas. E um dia chego 11 horas da noite à casa do Pico Ruivo, estava lá um grupo que era do Clube de Campismo da Madeira, e quando eu entro na casa às 11 horas da noite, estava lá esse grupo, e lá dentro do grupo estava aquela que viria a ser minha mulher, o que também não deixa de ser uma particularidade interessante, ter conhecido minha mulher no ponto mais alto da ilha. Mas casei ainda lá no continente, ainda já no último ano do curso, casei lá. Depois de ter tirado o curso, meus sogros, que ela era do Algarve, meus sogros queriam que eu fosse para o Algarve. Era de uma família ali à volta de Messines, que tinham muitos laranjais, então, como eu tinha um curso na área, já me viam a tratar dos laranjais lá embaixo no Algarve. Mas eu vim até aqui à Madeira. Fiz o estágio a fazer o levantamento do montado dos pessegueiros e depois de algum tempo entrei ao serviço aqui na região a dar apoio aos serviços florestais ainda dependentes da Administração Central, da Direção-Geral em Lisboa, mas como tarefeiro, pago já pelo governo daqui da região autónoma, aqui na Madeira. Portanto, ali em 76 já isso foi assim. E depois, a partir daí, fiz toda a minha carreira dentro dos florestais, por uma circunstância que, derivada da autonomia da região, todos os técnicos que estavam cá do continente pediram o seu retorno ao continente. A Madeira passou a ter aqui uma escassez de técnicos na área florestal e portanto, foi, digamos, também o meu início de acompanhar um período de enormes dificuldades, não só nas acessibilidades que havia aqui na região, como também dos próprios meios
que os serviços florestais tinham. Então, eram aqueles jipes da Segunda Guerra Mundial que aqui havia, embora houvessem dois Land Rovers, assim, já melhores. Foi num período em que se cheirava à Revolução, em que, digamos, a autoridade em si tinha sido esvaziada desse papel da autoridade. Havia quase como um estigma em relação a tudo aquilo que fosse a autoridade. Gritava-se a plenos pulmões que a serra era do povo. Foi também numa altura que no primeiro governo provisório de Portugal, no tempo do Almirante Pinheiro de Azevedo, houve a chamada devolução dos perímetros florestais e dos baldios ao usufruto das populações, e de maneira que eu estive presente numa reunião organizada na Ribeira Brava, porque eu fundamentalmente dava mais apoio à zona oeste da ilha, num determinado período, nos primeiros anos, e houve uma reunião em que foram juntas diversas pessoas que tinham, de alguma forma, algum interesse na serra, desde pessoal que era proprietário de gado, pessoal que cortava matos, materiais, e veio um senhor inspetor, portanto, da Direção-Geral cá, para dizer a essas pessoas que, a partir daquele momento, aqueles senhores que ali estavam, que éramos nós, os técnicos, os guardas e tudo isso, iríamos fazer aquilo que eles decidissem. Portanto, está a ver o panorama em termos de exercício de qualquer autoridade num ambiente, portanto, num ambiente destes. E de maneira que era preciso muita entrega, era preciso saber falar a voz, como se diz, a voz do povo, era preciso saber interpretar o diálogo com as pessoas, mas ao mesmo tempo ter noção que havia uma floresta para proteger, havia regras a serem colocadas, mas a verdade é que os guardas, principalmente os guardas, que eram a figura visível no terreno, estavam completamente desmobilizados, não só pela sua idade, porque era uma idade, em média, à volta dos 62 anos e meio, e para além do facto de eles estarem, em cada posto só havia um guarda. Os postos, nessa altura, só tinham um guarda a ocupar cada posto, embora lhes fosse facultado, se quisessem, ter lá a sua família, mas eles estavam isolados em cada posto. E nessa altura, nesse tal governo do Almirante Pinheiro de Azevedo, houve uma ordem do Ministro da Agricultura, que era um senhor Lopes Cardoso, de a Guarda Florestal entregar o seu armamento de defesa pessoal. De maneira que, com a idade que tinham, os guardas, principalmente lá em cima, não se atreviam a fazer fosse o que fosse. Inclusivamente, desenvolveu-se muito aqui a caça clandestina à noite. Os caçadores clandestinos da noite divertiam-se a darem tiros contra os postos florestais. Os guardas tinham que pôr as suas camas sempre por trás das paredes para não correrem o risco de algum tiro entrar pela janela dentro. E também na altura do Natal, portanto, com a intensificação da chamada árvore de Natal, nas zonas onde havia povoamentos florestais, chegava-se às vésperas do Natal e os comerciantes da ocasião pegavam nos seus meios carros e o máximo aquilo era só cortar, meter dentro dos carros para depois vender ali junto ao mercado, e ninguém fazia nada. E de maneira que foi neste contexto que praticamente passa a viver todo um ambiente que havia à volta da floresta, das montanhas, das práticas, de tudo aquilo que acontecia pela montanha. E para mim isso foi... Hoje isso é completamente, digamos,
impossível de descrever, e estou a dizer isto, mas é difícil de que alguém perceba como é que era isso, de, por exemplo, tentar mobilizar os guardas para o exercício de uma determinada fiscalização, guardas esses que também estavam habituados a servirem o seu senhor, ou seja, havia muito o hábito de que quando alguém pretendia qualquer coisa, se falar com o engenheiro tal, ou se falar com o regente tal. Portanto, quer dizer, não havia o princípio de que a legislação em vigor, ou a atividade deles, era exercida face a essa mesma lei. Não, quer dizer, a aplicação da lei não deveria estar dependente de uma autorização superior, de agora intervens, agora não intervens. Também o facto de lhes ter sido retirado o seu armamento, que fazia parte da farda. Quer dizer, não é que eles fossem usar a pistola para andar aos tiros, mas a verdade é para quem levou a vida inteira sempre fazendo parte do seu visual, do seu armamento, da imagem com que se apresentavam, lhes terem retirado esse armamento era como se tivessem despidos. E de maneira que tive que assumir nessa altura um papel de durante o dia tratar do expediente dos serviços, tratar das operações que os serviços desenvolviam, fosse de plantações, fosse de uma estrada que tivesse a ser aberta, de uma fiscalização na proteção dos arvoredos que tivesse que ser também efetuada, e depois já à noite, ter que também tomar alguma atitude para conter a caça clandestina. E cheguei a uma conclusão que eu tinha que ter uma imagem de louco. Isto é a verdade, tinha que ter uma imagem de louco, do indivíduo que é louco. De maneira que metia-me às tantas da noite, metia-me pela serra dentro. Isto só para terem uma ideia, porque também, nessa altura, havia a prática de que os técnicos também eram investidos como guardas florestais. E eu era o guarda florestal número 4. Nós tínhamos um cartão de identidade, era-nos atribuída uma arma de defesa. Entretanto, essa norma de retirar as armas, isso foi devolvido. Portanto, isso acabou, assim que o Lopes Cardoso saiu do governo. Isso foi novamente, os guardas passaram a ter direito a isso. E eu também tinha uma arma de defesa pessoal distribuída, para mim. Tive que ser, digamos, ajuramentado perante o juiz de comarca, que rubricou o meu cartão. Portanto, tinha essa prerrogativa de agente, de autoridade. Isto só para ter uma ideia, no primeiro ano que eu vou para a Ribeira Brava, por exemplo, eu sozinho apresentei em tribunal 18 caçadores clandestinos. Isto deu outra alma aos guardas florestais, que a dado momento de uma situação quase depressiva em que estavam, já faziam questão de me acompanhar, já se sentiam motivados, digamos, a intervir. Conseguimos diminuir bastante essa questão da caça clandestina e também eles passaram a ter outra imagem mais interventiva, deixar de ser aquele pessoal que estava para ali isolado em cada posto, mas faziam parte de um corpo, que era todo um. Isso foi evoluindo. Entretanto, também os serviços florestais foram regionalizados em 1980 e, portanto, a partir de 1980 passamos a obedecer à administração regional, embora os serviços florestais só tenham aparecido integrados na orgânica em 1983, no princípio de 1900. Aliás, aqui o diploma
a alteração orgânica do governo regional, em que passava a constar os serviços florestais, é dos finais de 82. E em 83 é quando começa a haver uma estrutura regional de serviços florestais. Porque, embora os serviços florestais tenham sido regionalizados em 1980, durante 2 anos, quem consultasse a orgânica do governo regional não encontrava lá nada que apontasse para uma estrutura florestal aqui na região. Depois, esta estrutura, que inicialmente era uma direção de serviços, aliás, teve durante um ano e meio, houve 2 direções de serviços aqui na Madeira, uma da Zona Oeste e uma da Zona Leste, mas depois, em um ano e meio, foi tudo junto na mesma pessoa, e eu era diretor de serviços na Zona Oeste e responsável pela direção de serviços na Zona Leste, e mais tarde, ou depois, passou a haver só uma direção de serviços, para chegarmos a 93, e então, aliás, nos finais de 92, mas começando no início de 93, em janeiro de 93, como uma direção regional de florestas que se manteve até 2016. A partir daí, o serviço do Parque Natural da Madeira e a Direção Regional de Florestas deram origem ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Portanto, isto assim de forma rápida é como... E na transformação da paisagem, quais as mudanças que o senhor viu? As mudanças, obviamente passou a haver um controle que já vinha de trás. Aliás, é preciso que se note o seguinte. Muitas das vezes, nós olhamos para a floresta, parece que não acontece nada, mas é extremamente dinâmico. Mas há evidências que depois só ao final de uns anos é que se vêm notando. Os serviços florestais tiveram aqui na Madeira um papel muito importante, por exemplo, na Ilha do Porto Santo, em alterar o caráter desértico da Ilha do Porto Santo, e não só, também como empregadores. E quando entrei na estrutura florestal, os serviços florestais tinham quase 2.350 colaboradores, entre funcionários do quadro e os chamados trabalhadores eventuais. Hoje em dia, o conjunto do Serviço do Parque Natural e Direção Regional no Instituto, penso que nem chega aos 300. E isto, naturalmente, tem uma consequência muito grande na manutenção dos povoamentos florestais e tudo aquilo que se passa, desde percursos, estradas, caminhos, a própria manutenção dos povoamentos tem que sofrer alguma alteração com tudo isto, embora haja o princípio, e de acordo com as regras da contabilidade pública, de que haver necessidade procede-se à contratação de uma empresa, com propostas, com concursos, mas que estão sujeitos, de acordo com essa contabilidade pública, a várias regras, podendo um concurso ser impugnado, e às vezes há projetos que se põem no papel e que, passados 5 anos, por via de toda esta tramitação, sem que ninguém seja responsável por isso, e eu estou a dizer isto sem qualquer ironia, porque é a aplicação das próprias regras que leva a isso, mas muitas das vezes há operações que têm que ser feitas e que só se consegue que elas sejam efetuadas 4, 5 e mais anos depois. Isto para dizer que um serviço que tenha a incumbência de uma intervenção no terreno, que não possua uma massa crítica de intervenção nesse terreno, está sujeito depois a tudo isso. Mas falava-me das alterações na paisagem. Essas alterações, do ponto de vista qualitativo, em vários pontos, são importantes. Falei ainda há pouco no Porto Santo
mas também hoje em dia quem está no Funchal olha para as serras do Funchal, aquelas serras de Santo António, é indubitável que as vê mais verdes que as via há umas décadas atrás. Simplesmente também tem acontecido alguns percalços, que são os incêndios, que naturalmente têm, digamos, atrasado e complicado uma evolução que, se não tivessem acontecido, naturalmente podíamos estar até a celebrar e a observar isso de forma diferente. Mas a evidência mais particular que se pode aqui dizer é de que em 72 afirmava-se que a mancha de lauricívia na Madeira seria de cerca de 12 mil hectares. Ela hoje ultrapassa os 18 mil hectares. Portanto, isto só falando da questão da lauricívia, porque ao nível do coberto vegetal do chamado maciço montanhoso central, com os orzás, com tudo isso, é diferente, mas tem que referir-se sempre, nesta zona do maciço central, o impacto nocivo e nefasto dos incêndios, principalmente a partir de 2016. Aqui na Madeira, aquilo que atribuo ao fenómeno dos incêndios é, em primeiro lugar, o abandono da prática dos terrenos agrícolas. Os incêndios ganham embalagem nos terrenos abandonados, muitas das vezes fora da floresta. Terrenos agrícolas que, efetivamente, para os parâmetros atuais, não têm quaisquer condições da prática agrícola. Teria que haver a sua, digamos, entre aspas, requalificação, talvez para um aspecto florestal. E também, em alguns casos, e muitos, poderia ser também planeada uma intervenção ou uma prática agrícola devidamente estruturada, que aliás está previsto nos regulamentos comunitários, de maneira a criar o chamado mosaico até dentro da própria floresta. E esses espaços agrícolas podiam ser zonas tampão. Abandonadas não são zonas tampão, mas sim zonas de ignição. E também temos que ser francos. A alteração do paradigma dos serviços florestais do antigamente serem considerados um dos grandes empregadores de mão de obra aqui na ilha, não só na Madeira como no Porto Santo, para a altura, porque temos também que reconhecer que hoje quem tem um pouco de formação e é jovem, tem espírito de iniciativa, não fica por cá. Aliás, isto é um drama do país. Emigram, vão procurar outras condições fora. E eu penso que mesmo hoje em dia, se os serviços florestais quisessem voltar a ter a mesma massa humana de antigamente, não existe essa mão de obra disponível na região para poder ser contratada. Mas a verdade é que, e eu penso que poderia, no mínimo, aumentar a esses níveis de mão de obra, que eu colocaria em cerca de 300 operacionais no terreno, não é nos gabinetes, não é sentado às secretárias, no terreno. Se os serviços tivessem uma capacidade de intervenção, poderiam criar zonas mosaico, podiam criar zonas em que os combustíveis estivessem mais bem controlados, os combustíveis, e quando olho para uma montanha e vejo árvores, vejo plantas, por um lado. Mas como eu também fundei uma associação de bombeiros, da qual fui presidente durante muitos anos, e também fui durante 20 anos presidente da Federação dos Bombeiros daqui da região autónoma. Também quando olho para estas encostas, também olho
para os combustíveis. Também vejo, para além das árvores, também vejo combustíveis. Isso é que, por maior que seja o dispositivo de combate aos incêndios florestais, por mais equipamentos que haja, por mais técnicas e por mais formação que toda a estrutura tenha, dos seus recursos humanos e de equipamentos, que em determinadas condições meteorológicas, muita gente às vezes diz condições atmosféricas, que é um erro, a atmosfera, condições atmosféricas, então, as condições da meteorologia, se há chuva, se há umidade, se há tudo isso, quando os chamados 330 são ultrapassados, não há recursos que valham. Se nós tivermos um vento acima de 30 nós, ou perto dos 30 nós, se nós tivermos uma temperatura próxima dos 30 graus, se nós tivermos uma umidade relativa do ar abaixo dos 30, repare que em 2010 nós tivemos temperaturas medidas no Arieiro de 31 graus, umidade relativa do ar a 5%, e rajadas de vento de 110 km. Portanto, numa tempestade perfeita como era, na junção de todos estes fatores, numa tempestade perfeita, não há recursos que valham. A única coisa que pode haver é preventivamente e de forma proativa uma intervenção no terreno. E no regime de contratação, ano após ano, a não ser que se pudessem, e acho que isso é possível fazer, pelo menos a 3 anos já, e justificando pode ser a mais anos, de concursos plurianuais, a verdade é que nós estamos sempre sujeitos com a acumulação dos combustíveis nas nossas encostas, nas nossas serras, que em determinados momentos se verifique aquilo que aconteceu em 2010 ou também aquilo que aconteceu em 2016, em que o lume entrou no Funchal, repetindo uma ocorrência que tinha já acontecido em 2019. Ou seja, aquilo que aconteceu em 2016, quem for à história dos incêndios na Madeira, verificará que também em 2019 houve, provavelmente, aquele que foi o maior incêndio aqui na Madeira, em que todos os concelhos da Madeira tiveram lume, que houve várias casas que foram destruídas, que muitas cabeças de gado morreram nesses incêndios, mas que o lume também entrou no Funchal. De maneira que seja daqui a 5 anos, seja daqui a 50, se não houver proativamente uma intervenção no terreno de forma sustentada e a prática de qualquer intervenção ser feita através de concurso no âmbito da contratação pública não nos garante a regularidade e a continuação de uma forma sustentada da intervenção no terreno, nós estaremos sempre sujeitos a que a qualquer momento tenhamos, perante uma tempestade perfeita, tenhamos eventos destes. É trabalho dos serviços florestais, os guardas são não só agentes de polícia, mas julgo que aquilo que tem acontecido aos guardas florestais no país e também por arrastamento de luta de classes e tudo isso, também vai acontecendo aqui na Madeira de forma diferente, mas vai dar tudo ao mesmo. O maior erro que se pode fazer aos guardas florestais é considerá-los só e apenas como agentes policiais. O guarda florestal, acima de tudo, era um agente extensionista. Era um agente em que, não tendo uma obrigação e uma responsabilidade de segurança pública, era alguém que tem uma competência policial, mas alguém acessível às populações, para com ele dialogar, transmitir conselhos até,
e é útil esse papel, dar um conselho, dar um apoio, tudo isso acaba se o guarda florestal for só e apenas um agente de polícia. Não pode vestir as duas faces. Nós vemos, e sei que as forças policiais, numa questão até de simpatia e de empatia com as populações, há a chamada polícia de proximidade, vemos já às vezes reportagens ao nível do continente, a GNR, ir visitar as pessoas mais isoladas, mas isso é num caráter de segurança. Agora, de como trabalhar a terra. E muitas das vezes isso é útil se perceber se as pessoas fazem, por exemplo, uma cultura de cereais num determinado talhão. No ano seguinte, antigamente, as pessoas tinham a sabedoria de não voltarem a repetir aquela cultura ali, deixar aquela cultura, aquele espaço em poesia, que era assim como as pessoas se dirigiam. E o guarda florestal colocado no meio e vendo toda esta experiência, mas também tendo acesso e o contacto a formações técnicas que lhe dão competências de perceber como é que se protege um solo, como é que se recupera um solo, e também tendo acesso aos técnicos que também estão integrados no serviço a que pertencem, naturalmente podem transpor essas preocupações das pessoas e haver aqui um diálogo permanente. Tudo isso vai acabando. Portanto, tudo esta permanência e este viver em conjunto de forma sustentada, tudo isso vai mudando, porque também, embora as novas tecnologias estejam todas na ponta, e o país tem que caminhar também por aí, também tem que navegar por aí, também estamos a passar para uma situação em que os técnicos praticamente já não precisam de se deslocar ao terreno, porque está tudo nos tablets, nos PCs, está tudo aí. E portanto, vai deixando de haver aqui uma convivência que devia de ser espontânea, natural, tudo isso. Mas falava-me nos talhões e nos viveiros. A verdade é que, no passado, houve vários viveiros espalhados pela ilha, depois eles foram concentrados em 3 viveiros, mas eram os guardas florestais que eram os responsáveis no terreno, quer dizer, havia uma orientação técnica, mas eles no terreno é que sabiam o que é que se estava a passar. Havia toda a sua estrutura, o que é que sabiam, e sabiam onde é que estavam os trabalhadores. Hoje em dia separou-se isso tudo. Os guardas não têm competências com os trabalhadores, os trabalhadores obedecem a um técnico que está sentado no seu gabinete, e de maneira há aqui um divórcio. Há aqui, naturalmente, no terreno, há aqui um divórcio. E isso tem consequências. Porque a dado momento, se o guarda florestal, ou o mestre florestal da zona, estiver responsável pela sua zona, ele tem que apresentar resultados da sua zona. Mas se aquele não lhe diz respeito, se aquele é o engenheiro não sei quantos que está no cimento, que o engenheiro não sei quantos é que se relaciona com os trabalhadores, que ele apenas é o agente da polícia que anda a ver se alguém anda ali a dar uns tiros ou não dar os tiros, ou se alguém anda a cortar ou não anda a cortar, obviamente que isso depois vai-se refletir. E também porque não tem meios. Enquanto antes os meios florestais tinham ao seu dispor um X número de trabalhadores, e portanto se acontecesse qualquer coisa, por exemplo, num percurso recomendado, uma pedra que tenha caído, uma pequena parede que tombou, uma árvore que tombou, ele tinha meios para intervir. E se não interviesse, tinha que responder porque é que não interveio. Mas se ele agora já não tem essa responsabilidade desses mesmos trabalhadores, se já não tem meios para intervir, se aquilo está dependente de um técnico, ele não tem nada a ver com aquilo. Ele apenas, quando muito, se passou lá e viu que estava uma pedra, faz uma informação a dizer que está lá a pedra. Mas se o tal engenheiro que está no gabinete, se só dispor de pessoal para lá ir intervir 3 meses depois, aquela pedra vai lá ficar durante 3 meses. Isto são tudo consequências, que é um paradoxo, da modernização dos serviços.
Mas falou aí numa questão que eram os povoamentos feitos. E isso dá-me a oportunidade de fazer aqui um esclarecimento. Ou uma opinião, transmitir aqui uma opinião. Em termos absolutos da ecologia e da preservação do património genético, é óbvio que uma urze no fanal, embora tratando-se da mesma espécie, tem um padrão genético diferente da urze que está aqui na Achada do Teixeira, em Santana. E isto é uma situação cara a quem se dedica à ecologia, aos ecossistemas, portanto, aos biólogos, aquilo que hoje que é uma classe, e que naturalmente que são, digamos, quem estuda ao pormenor estas situações. E, por outro lado, nós temos a prática silvícola, que já é outro tipo de formação, que são os silvicultores. E é dado muito e isto é natural que haja aqui olhares diferentes. É natural. E é da discussão que nós evoluímos. Não há que ter receio dessa discussão. Mais a um lado, mais a outro. Vamos andando aqui nesta discussão. O problema aqui é que isto transpôs-se para o patamar político e para a discussão pública. Hoje, ao nível do decisor político, também há um grande entendido técnico. E as coisas aqui começam a ficar um pouco misturadas. Eu posso ser um assim conservador, mas isto é a realidade, é aquilo que... E que vou ouvindo. Ora bem, nós podemos estar aqui a falar, isto agora é a minha versão terrena, nós podemos estar aqui a falar de um ecossistema em equilíbrio ou, digamos, razoavelmente preservado. Agora, outra coisa é uma área que há muitos anos, há centenas de anos, foi alterada. Em que o seu coberto foi completamente erradicado. Por práticas agrícolas, por exemplo. Preciso notar que, antigamente, cultivava-se aqui na Madeira cereais acima da cota dos 1000 metros. E que se obrigava, para plantar cereais, obrigava a retirar tudo o que lá houvesse. Também um pastoreio em que não se controlava a carga, que é uma questão polémica e fraturante mesmo nos dias de hoje, porque há quem entenda que deve haver gado, e por outro lado, e fui o responsável por ao fim de vários séculos, retirar os animais em pastoreio aberto. Pastoreio que não é pastoreio é um erro meu, porque pastoreio, como quem vai à Serra da Estrela e vai atrás dos montes, e até se fala muito nas cabras sapadoras, que acho também, enfim, uma graça a se dizer isso, porque no fundo o que estamos aqui a falar é da atividade humana. E há aqui um particular, e desculpem este parênteses, este desvio, mas isso foi assim um pouco assim. A verdade é que no continente ninguém cria ninguém tem um rebanho para suportar animais durante anos e anos sem tirar dele qualquer rendimento. Aqui na Madeira há quase que uma coisa tribal que se verifica em África. Quanto mais cabeças de animais eu tenho, mais estatuto eu tenho. Mas que terem rendimento da lei praticamente zero. E aqui na Madeira é curioso que desde os Açores a Canárias e às ilhas mediterrâneas, nós somos a única ilha com pessoas assumidamente proprietárias de animais, não pastores. Pastores antigamente aqui na Madeira tinham o significado de vadeio. Quando alguém era vadeio, ele é pastor. Mas aqui na Madeira estabeleceu-se que um macho
um carneiro, um cabrito, um macho, ninguém o retira, ninguém o sacrifica que não tenha pelo menos 1 ano e meio de idade. E as fêmeas, o conceito que havia para as fêmeas era que a fêmea deve deixar os dentes onde nasceram. Ou seja, as fêmeas é para ficarem no pasto a parirem. Não é para tirar delas qualquer rendimento, é para parirem. E, portanto, elas vão parir até morrerem. Isto é a tradição aqui. Enquanto nós formos ao continente, a Portugal continental, à Serra da Estrela, às Beiras e por aí dentro, o que é que as pessoas fazem? Têm um rebanho, mas têm um plano de gestão do rebanho. E aí compreende-se. Ninguém deixa os animais abandonados, mesmo as tais cabras sapadoras, não ficam abandonadas porque senão os lobos e até os javalês, as crias, lá vão. Portanto, quem tem um rebanho anda com o rebanho no pasto durante o dia e à noite recolhe o rebanho para ter o seu rebanho protegido. E depois faz isto. Faz a retirada das crias aos 3 meses e meio. E são esses animais, que são os borregos, no caso das ovelhas, do gado ovinho, e no caso do gado caprino, os genhos, que se vêem nos talhos no continente. Aqui não se vê nada disso. Porque nenhuma dona de casa quer levar para casa um quarto de um cabrito que tenha 1 ano e meio, 2 anos ou 3 anos, já que aquele cheiro característico do macho, ninguém quer levar uma coisa daquelas para dentro de casa. Mas parecendo que não, esta prática lá no continente faz com que praticamente a despesa do rebanho seja paga com o rendimento dessa carne. E que depois o animal, a fêmea, fique disponível para dar o leite, que é aproveitado para fazer queijo. Aqui na Madeira ninguém sabe fazer queijo. Eu tenho em casa, num corral, umas cabrinhas e gosto de fazer queijo. E às vezes tento que as pessoas aprendam a fazer queijo, mas as pessoas acham isso muito complicado. Ninguém... Tirar o leite a um animal, aquilo é uma complicação, o animal dá coisa, é uma questão de hábito. Nós não podemos chegar a um animal que durante o ano, ano após ano, é criado de forma selvagem, que ele agora fique mansinho ao meio pé para lhe deixar tirar o leite. E este foi o grande drama, e quando, mesmo do ponto de vista político, na discussão política, uns a favor, outros contra, que acham que deve haver umas cabrinhas. Eu também sou de acordo que há espaço para ter uma determinada carga animal, mas é preciso que se criem objetivos a essa carga animal. E até defendo que em determinadas zonas pudesse haver um género de uma contratação com alguém que assumia manter aquela zona limpa com um determinado efetivo de pequenos ruminantes, mas com planos de exploração, com a obrigação de tirar os animais, era aquele número, os animais serviam para pagar despesas da própria manutenção, eram-lhe dadas as condições para aproveitar o leite e o Estado também lhe podia dar uma ajuda, até fazer um pagamento, porque se não tiver lá esse, vai ter que chamar uma empresa para ir lá com roçadeiras. Mas só que a cultura madeirense, não há ninguém que agora deixe de trabalhar na construção civil ou deixe de trabalhar numa sapataria ou numa venda de vestuário para ficar agora no meio da montanha a tomar conta de um determinado número de cabeças de animais. E se isso não acontece, também a perspectiva de chegar ali e soltar uns tantos animais, é certo que aqueles animais vão se multiplicando e a dado momento ainda não tem controle, e isso leva que aquilo que inicialmente até pode ser visto como uma forma de controle dos materiais finos da erva, as tais cabras sapadoras, mas os animais a dado momento vão comendo aquilo que mais lhe apetece. E aqueles arbustos mais lenhosos depois também vão se desenvolvendo. E a dado momento o dono dos animais percebe que
parte desse coberto arbustivo está a roubar espaço para a erva quando mel precisa. E então vem a prática do lume para limpar o terreno, para fazer o renovo do pasto. Que, aliás, curiosamente, mesmo na Península Ibérica, em Portugal não há bem estudos sobre isso, mas em Espanha contabilizaram tudo isso. E a verdade é que aqui este estudo já tem 20 anos de atrás, os dados que eu vou referir, mas em Espanha há 20 anos chegaram à conclusão que o renovo do pasto, e vamos lá dizer, mas feito até para ter rebanhos organizados, era em 27% dos casos responsável pelos grandes incêndios em Espanha. Enquanto, por exemplo, as pessoas achavam que era um negócio dos madeireiros ou o negócio imobiliário o grande responsável por esses incêndios, isso apenas acontecia em 4%. Contra aquilo que era uma percepção, via dos artigos que se escrevem na comunicação social e por aí fora. Mas voltando à questão dos pinheiros, hoje em dia criou-se uma norma que só se fazem arborizações com espécies indígenas. Aqui na Madeira, com espécies indígenas. Alterou-se a prática dos viveiros florestais. Tudo bem, é uma opção. É uma opção. Mas a única situação, de forma conseguida, que eu posso citar aqui na Madeira, é o trabalho que a Associação dos Amigos do Parque Ecológico vem desenvolvendo na zona do Arieiro, pela mão do Dr. Raimundo Quintal. E que o faz com apoio no voluntariado, ou seja, aquela associação consegue mobilizar de forma constante e periódica um conjunto de voluntários que passam os 6 fins de semana lá em cima a limpar as árvorezinhas, a afastar o mato, a repor as plantas que, entretanto, morreram, secaram. Ora, isto obriga a uma entrega constante. E no dia-a-dia, é feito ao fim de semana, mas pode-se dizer que é feito ao longo do ano. Ora, como eu falei ainda há pouco, se os serviços florestais, se o Instituto das Florestas não tem mão de obra no terreno, não tem, o Instituto não tem qualquer capacidade de recolher voluntários para os fins de semana tratarem dos povoamentos em centenas de hectares. Desde as Serras de Santo António, ao Paulo da Serra, ao Porto Santo e por aí fora. Isto na parte da administração pública. E de maneira que, e isso é notório em vários povoamentos, com fundos comunitários, em que se foi por essa aposta, e que, entretanto, hoje em dia é uma dor de alma passar por lá e ver que, não vou dizer que é 100%, mas em larga escala as plantas estão mortas. E entretanto, limpamos hoje as espécies daninhas, as espécies invasoras, as carquejas e a giesta, e passados 2, 3 anos está outra vez no mesmo estado. Ou seja, a prática que foi a escola que os serviços florestais trouxeram quando o engenheiro Campos de Andrade veio para cá em 53, nessa altura também havia uma situação diferente, havia indústria de transformação de madeiras aqui, para consumo interno, tábuas, barrotes, armações de casas, tudo isso. Hoje em dia isso tudo é importado. Portanto, essa prática deixou. Mas havia também uma outra escola que era de, principalmente nas zonas mais altas, introduzir num ecossistema completamente degradado, em que já não era o ecossistema original, introduzir uma espécie pioneira. Isto, aliás, foi abordado
Esta prática foi abordada num encontro de especialistas em ecossistemas florestais degradados que ocorreu no Centro Cultural de Belém em 1995. Juntaram-se pela égide da ONU. Em 1995 houve no Centro Cultural de Belém um conjunto um encontro a nível mundial. E esta questão, esta pertinência das chamadas espécies pioneiras, foi tratada, foi abordada. Houve divergências, é normal. Não pode. Quando se juntam então classes que lidam no mesmo meio, mas com formações diferentes, tem que haver divergências. Mas não há mal nenhum que elas aconteçam. Tem que haver depois, alguém tem que depois ter a decisão e agir. Às vezes não se pode agradar a toda a gente. Mas a verdade é que quem quiser ir, por exemplo, neste momento, ir ao Paulo da Serra, verificará que nos povoamentos com pinheiros, no interior deles, não existe carqueja, não existe giesta, não existe nada. Também dirão que não haverá mais nada. Mas isso já é consequência da não intervenção. Ou seja, e isto não é, e não digo isto com qualquer caráter de acusação, porque isto também acontecia comigo, quando eu lá estava. Eu saí em 2015 e esta situação que eu estou aqui a descrever já se verificava comigo. E porquê? Mas também já comigo lá era difícil vender a ideia de intervir num povoamento que já estava feito. Porque normalmente, ao nível do poder político, queremos anunciar mais espaços, novos espaços, novos espaços. Portanto, aquilo que já está, se eu voltar a fazer naquele espaço que já está, isso não conta para eu acrescentar mais espaços. Não é? Isto é um dos problemas. E o outro problema é como intervir num povoamento destes. Estes povoamentos de espécies pioneiras foi programado para, ao fim de 5, 8, 10, 15 anos no máximo, haver segunda intervenção. Os povoamentos florestais são dinâmicos, não são estáticos. Eu não planto uma árvore hoje e digo assim, já cumpri o meu trabalho. Não, eu tenho que acompanhar o crescimento daquela árvore. E isto são trabalhos intergeracionais. Eu não posso querer anunciar que eu é que fiz isto, eu é que fiz aquilo. Não, eu tenho que fazer um trabalho agora que outros vão continuar. Ou seja, há povoamentos que, para essa sua função, já se estão a perder, porque o que deveria estar a acontecer era, atempadamente, sem deixar as árvores adquirirem grandes projeções, retirar parte destas árvores, desbastar o povoamento, abrir clareiras nestes povoamentos, mas com a proteção das árvores que ficavam no terreno, plantar então as tais espécies indígenas. Essas espécies indígenas iam ter, nos primeiros anos da sua vida, uma proteção contra ventos e contra as espécies infestantes, porque as resinosas, os tais pinheiros, não iam deixar as infestantes lá entrar. O que é que acontece? Estas árvores agora vão adquirir grandes projeções e vai acontecer aquilo que se verifica quem desce o Ribeiro Frio, que é um povoamento de pseudotsugas, com árvores com 30, 40 metros de altura, em que se agora nós lá formos retirar umas tantas, as outras à volta ficam de tal maneira desabrigadas e desapoiadas que se ocorrerem ventos fortes, aquilo tumba tudo. Ou seja, mandava o bom senso, que era nesta... E a técnica também, não é questão de bom senso, a técnica. Porque foi com esse fim que aquelas espécies foram lá plantadas. Não foi, mas diabolizou-se a plantação de pinheiros. Porque tem que ser as espécies indígenas. Mas vão ver os povoamentos feitos com as espécies indígenas e ver qual a taxa de sucesso. Bastava só fazer isto. E fazer a experiência, uma vez que existem vários povoamentos com pinheiros silvestres, de fazerem o trabalho para o qual aquilo estava programado, que era ao fim de 8 anos, a partir dos 8 anos, ou seja, a partir da altura que aquelas árvores atingiram
2 metros, 2,5 metros de altura, está na hora de retirar umas tantas delas e, no seu lugar, ou nos espaços criados, plantar as tais espécies indígenas. E quando aquelas espécies indígenas tivessem também com o seu crescimento já bem desenvolvido, tivessem aí com 1,5 metro, 2 metros de altura, portanto já estavam bem implantadas no terreno, ir lá, retirar com cuidado os pinheiros que ainda restassem, e digo com cuidado para não destruir aquelas que entretanto cresceram. Agora, deixar assim, sem lá intervir, andar a cortar carqueja e plantar espécies indígenas onde antes havia carqueja, a verdade é que passados 3 anos a carqueja abafou as espécies indígenas que lá foram plantadas. E aí não se consegue nada. Isto no setor da responsabilidade do Estado, no setor público. Mas no setor privado o drama ainda é pior. Porque, e planto, e como foi o recurso de fundos comunitários, e estou obrigado a 5 anos de manutenção. Estou obrigado a 5 anos de manutenção. E eu suspeito que algumas coisas destas já tenham acontecido. Ou seja, se eu estou sujeito a que naquele espaço de 5 anos isso seja fiscalizado. E se não tiver a cumprir com as prerrogativas, eu tenho que devolver todo o dinheiro que eu recebi. Ora, se eu gastei dinheiro, se eu gastei dezenas ou centenas de milhares de euros a plantar as árvores, a abrir covas, mas também a fazer vedações, que é uma forma de limitar a livre circulação, que é a outra coisa que tem que ser bem pensada. A criar infraestruturas, rede de combate a incêndios, tudo isso. Mas se amanhã me vêm dizer que o projeto não foi respeitado, e tenho que devolver o dinheiro todo. E eu já não tenho esse dinheiro para devolver. Como é que eu fujo a isso? Como é que eu fujo a isso? Se providencialmente houver um incêndio. Aí já posso justificar que foi um incêndio que portanto, impediu a concretização daquele projeto. E o curioso é que se tiver havido lá um incêndio, eu posso novamente me candidatar a 100%, com a ajuda a 100%. Portanto, estão a ver o que é que o ciclo vicioso que isto aqui acontece. Mas, pondo de lado esta suspeita, digamos assim, esta suspeita existencial, a verdade é que deveria de haver um pensamento que o proprietário se investiu, porque mesmo numa ajuda a 100%, isso é para a implantação, depois eu posso ter ajudas para a manutenção e tudo isso, mas eu tenho que pôr lá algum do meu rendimento. E tenho que chamar mão de obra. Se eu quiser cumprir com as regras todas. Então eu tenho que ter, aquela propriedade tem que me dar algum rendimento. Tem que me dar rendimento. De forma sustentada, para eu poder. Eu tenho família, tenho isto tudo, não vou tirar dos meus filhos, não vou tirar da minha vida, porque, por causa de enterrar ali. Então eu tenho que ter rendimento. Então devia de haver aqui uma perspectiva de que as operações florestais, para além da questão do respeito por várias normas, da erosão do solo, do combate aos incêndios, da promoção das espécies indígenas, porque até há espécies indígenas que até podem ser também aproveitadas para esse fim, mas podemos criar corredores, podemos criar faixas, podemos criar cortinhas, em que também se promovam as espécies indígenas, mas tem que haver ali alguma coisa que eu, ao fim de, não vou dizer ao fim de 5 anos, a não ser em determinados contextos, como a apicultura ou algo assim do género, mas que eu tenha ali algo para realizar capital. Se eu tiver plantado espécies para corte, e eu vou realizar algum dinheiro com isso. Se eu tiver colocado algumas espécies que me permitam ir retirando algum material, por exemplo, seja mesmo até na altura do Natal, para a ornamentação, seja alguma coisa, embora seja isto um pedacinho utópico, mas só estou a citar isto como exemplo, mas o principal objeto dos fundos comunitários no apoio à reflorestação ou à florestação
é a partir do princípio que o proprietário, ao fim de 20 anos, vai realizar rendimento através do corte de material lenhoso. Se eu digo assim, é só espécies indígenas, ele não vai realizar qualquer corte lenhoso. Porque, mesmo ao fim de 20 anos, se ele for cortar uma espécie indígena, vai ser considerado um criminoso, mesmo que alguma delas desse madeira. Mas ele vai ser considerado um criminoso, vai haver títulos no diário a dizer que ele está cortando espécies indígenas. Ou em tal sítio estão a ser cortadas espécies indígenas. De maneira que estar a colocar no privado o ónus de promover um património público, no fundo, o maior número de espécies é um património natural público, não se vai conseguir ir à aderência, a não ser, digamos, que uma indústria do aproveitamento dos fundos comunitários. Ou seja, é anunciado que tenho tantos milhões para intervir, para investir no setor florestal. Hoje em dia, o que é que se faz? Faz-se que eu sou o proprietário e eu sei que tenho responsabilidades no futuro. Então, o que é que eu faço? Faço com uma empresa, que até pode ser uma empresa minha, pode ser um familiar, através de um familiar. Faço com uma empresa um contrato de comodato. Faço com ela um contrato de comodato. E essa empresa é que faz a candidatura. Amanhã nada impede que esta empresa desapareça. Quando se vier a assumir responsabilidades, o proprietário diz, mas não fui eu que fiz a candidatura. Eu apenas sou o proprietário. A empresa que fez a candidatura. E, portanto, passados uns anos, onde é que já está o investimento? Onde é que já está o capital? Onde é que não? A empresa eu posso vender uma empresa até por €1. Posso arranjar um cidadão dos países de leste que vem aí faça uma escritura, vende por €1. Eu estou a dizer isto porque imagino que seja um caso em que até uma empresa, um operador turístico, foi vendido por €1. Acredita nisso? Portanto, isto são todos estratagemas que podem ser utilizados, mas que canalizam e fazem circular muito dinheiro, mas no resultado final é aquilo que se pretendia, que era uma paisagem mais equilibrada, um património natural mais conseguido, acaba por não se verificar e ano após ano, década após década, estamos sempre a anunciar novas iniciativas, novas intervenções, mas não há um balanço, porque ninguém é responsável por aquilo que aconteceu há 10, 15 ou 20 anos. Este é que é um fado. Isto é um fado. Nós aqui, basicamente, aquilo que nós chamamos carqueja é o tojo. É o tojo. Giesta é giesta. Ai, vocês chamam carqueja ao tojo. Ao tojo. Embora em alguns sítios exista a carqueja, que aqui é chamada a carqueja mansa. A verdadeira carqueja, aqui na Madeira, é chamada carqueja mansa. Então não é a nossa carqueja, aquilo que nós chamamos carqueja no continente, que é... O tojo, é o tojo. Percebe que botânica é o Cameas partium, a carqueja aqui não é o Cameas partium. Mas também existe. Mas a maior parte, o que mais é agressivo é o tojo. É o tojo. E são invasores. Invasores, altamente invasores. Pior que a giesta. Porquê? Porque a giesta, ao fim dos anos, morre. Nós a deixarmos, ao fim dos anos, ela morre. E se a cortarmos, ela não rebenta. Tenho aqui um pé de giesta e corto, ele não volta a arrebentar. A carqueja, não. A carqueja, quanto mais corto, mais ela nasce. E o banco de sementes que fica no solo é uma coisa absolutamente terrível. Para além de lhe dizer o seguinte, isso, como sabe, são tudo cobertos, faz parte de todo um coberto, sabe, que é característico dos ecossistemas do fogo.
Portanto, isto quer dizer tudo. Mas, aquilo, do ponto de vista braçal, a carqueja é uma coisa penosa, do ponto de vista braçal. Foram feitas algumas tentativas de intervenção com equipamentos mecânicos, com máquinas de martelos. Mas o nosso basalto é terrível para os martelos dos equipamentos. E então houve a peregrina ideia de, então, com giratórias, revolver o solo. O que é que aconteceu aqui? Alterou-se o perfil do solo. Zonas como o Pelo da Serra, em que até não se pode dizer que haja solo, há uma pequena camada orgânica por cima de um coisa rochoso. Ao se ter ali remexido, o que nós pusemos cá em cima foram as pedras. Para além de termos alterado a posição das pedras, porque as pedras também contam uma história. Segundo o que me disseram, não tenho qualquer conhecimento, nem me permite aferir isso, mas, segundo dizem, há a forma de, através das pedras, das marcas deixadas nas pedras, de definir ao longo de milénios as alterações que, entretanto, foram havendo. Quando se pega numa pedra dessas e se é mistura, se abrem grandes buracos para meter o matagal, nós não eliminamos o banco de sementes, eliminamos a parte aérea, mas o banco de sementes mantém-se lá. O que é que vai suceder é que logo a seguir, então, é um autêntico viver de carqueja que ali é. E entramos sempre aqui num ciclo vicioso. Penso que tinha que haver alguma inovação, tinha que haver um sistema, e ele é possível de existir, de género de pensas que pura e simplesmente arranque. Isto nas zonas onde é possível esse existir. Por outro lado, também em termos de equipamentos, nós vivemos numa região montanhosa, e é uma pena que não haja um incentivo à utilização de umas máquinas que são conhecidas pelas máquinas aranha. E eu confesso também a minha ignorância nessa área. Só quando, nas últimas jornadas efetuadas em Canárias, em que participei, as últimas em que participei, e feitas em Canárias, é que fomos ao terreno em que todas as operações eram feitas com máquinas aranhas. E a máquina aranha consegue trabalhar em pendentes absolutamente incríveis, só vendo para acreditar que é possível ir lá uma máquina. Aliás, na internet há vários vídeos com as capacidades dessas máquinas. Naturalmente obriga a um operador altamente especializado, mas é possível usar essas máquinas nas encostas sem criar cicatrizes. E nós o que é que verificamos? Mesmo aqui, por cima do Funchal, e também vemos isso nas margens do Pelo da Serra, em que, a nível de trabalho braçal, isso não é viável, e então os projetos prevêem, o que também contabiliza para o cardápio das despesas, a criação de plataformas, o que altera o relevo do solo, muda completamente o perfil, até a própria circulação das águas na sua infiltração. E claro que, mais uma vez, entramos aqui numa discussão, há quem diga, mas aquilo vai permitir nas bancadas que afinal não haja arrastamentos, vai se infiltrar ali. Mas ao nível da vida selvagem aquilo é uma desgraça. As alturas, porque criam-se taludes com 6, 7 metros de altura. Mas a verdade é que não há também nos concursos e nisso tudo uma pressão para que efetivamente havendo equipamentos, como são essas máquinas de aranha, porque elas numa estrada deslocam-se até sobre rodas, têm essa capacidade, mas no terreno têm 4 braços com a lança, que é por cima extensível, que funciona como um quinto elemento de apoio,
elas conseguem descer pendentes enormíssimas, às vezes até na vertical. Claro que obriga a uma especialização. E a utilização desses equipamentos impediria de se rasgar, porque se estivermos a olhar para as nossas encostas e partir do princípio que a única intervenção possível é criar bancadas com taludes de 7 e 8 metros para obter uma plataforma de 4 ou 5 metros, isso é uma desgraça, é uma desgraça total. Agora, mais uma vez aqui, tinha que haver a conjugação aqui de uma prática constante de arranque dessas espécies e da utilização de espécies pioneiras. Mais uma vez digo, vejam se dentro dos povoamentos feitos com pinheiros que não estão lá para ficar definitivamente, ou não deveriam lá estar para ficar definitivamente, estão lá para cumprir uma determinada função temporária, era possível, quanto a mim, vir a ter um controle sobre essas espécies. Para além de que também há que dizer isto. Se não ocorrerem incêndios, e volto a repetir, se não ocorrerem incêndios, as nossas justas conseguem dominar a carcaça. Se eu conseguir estar 20 ou 30 anos sem incêndios, as justas conseguem crescer mais alto que a carqueja e a carqueja sem luz morre. A carqueja precisa de luz. E nós verificamos isso, curiosamente, em algumas ações de limpeza da carqueja, como as máquinas entraram a rapar tudo, também raparam as justas que estavam a nascer e que já estavam mais altas que a carqueja, o que é um paradoxo. Mas também acreditando que era possível estar numa zona, e para isso, só criando faixas corta-fogo, eficazes, com linhas de combate a incêndios, para onde fosse possível controlar esse fenómeno, não deixar que os incêndios lá entrem para... Também vão arder a carqueja, mas também vão arder as espécies naturais que, entretanto, já começaram a crescer. Mas se nós deixássemos o processo fluir, é possível que as espécies indígenas também, a URSS consiga dominar a carqueja, que é o tujo. A Lauricília é a nossa identidade enquanto madeirenses, enquanto ilhéus. E deixe-me dizer que a Lauricília passou de um contexto, digamos, técnico ou científico para algo de caracterização da região. E deixe-me dizer com um caráter redutor. E sou daqueles que acha que houve muita pressa ou muita precipitação, ou alguma precipitação, para não ser ofensivo, na questão do património da Lauricília, património mundial. Nós fomos à boleia da classificação do Parque Natural de Garrahonei, em Canárias. Atenção, o Parque Natural de Garrahonei, em Canárias, a pronúncia pode não estar a mais correta, é um Monte Verde, como os canarianos chamam, com louráceas, com Lauricília. Mas é o parque que foi considerado património mundial. E criou-se aqui e a Madeira teve pressa, digamos, em aproveitar essa boleia, porque também tinha aqui a sua Lauricília, e aí, diga-se, em abono da verdade e com toda a justiça, muito mais bem conservada, muito mais exuberante que a de Canárias. Isto não é ser aqui faccioso, mas é verdade. A Madeira tem as condições para ela ter, digamos, a sua maior exuberância neste tipo de coberto florestal. E houve até, isto também numa altura, hoje as coisas são mais finas,
Na altura, a ONU precisava de candidaturas. Agora, passados estes anos, a ONU já tem fartura de candidaturas. Mas, na altura, até a Unesco chegou a ponderar e a propor que Portugal e Espanha se entendessem para ser um património único. Que para mim fazia todo o sentido ser a floresta da Macaronésia ser considerada um património mundial, incluindo aquilo que existe em Cabo Verde, aquilo que existe no norte da Mauritânia, aquilo que existe em Canária, aquilo que existe na Madeira e aquilo que existe nos Açores. De forma universal, se nós sairmos do nosso espartilho de madeirense, e já que estamos a falar de um património da humanidade, temos que ter este olhar, digamos, abrangente e universal, faria todo o sentido. Claro que Canárias tem o seu modo de gerir a sua propaganda. A partir de uma determinada fase, primeiro, não, mas depois até não foi uma oposição muito violenta. Do lado de Portugal, é que foi logo a resposta não. E de maneira que ficamos com o património do Parque, de Garrone, em Canárias, e ficamos com a Lauricílva da Madeira. Atenção, Lauricílva da Madeira, património mundial. Dá-se a circunstância até de anos mais tarde, quando a definição da Lauricílva, sítio da Rede Natura 2000, a Rede Natura 2000, sítio Lauricílva, é superior ao perímetro património mundial. Hoje fala-se muito do património mundial e as pessoas esquecem-se que há muita Lauricílva na Madeira, para além do limite que consta oficialmente na Unesco como património mundial. Há muita Lauricílva fora desse perímetro, o que, aliás, é reconhecido na mancha da Lauricílva 2000. E se fosse a fazer, hoje em dia, uma atualização do limite da Rede Natura 2000 da Lauricílva, esse perímetro ainda ia aumentar, porque, principalmente aqui na Costa Norte, os terrenos agrícolas, à medida que vão ficando cada vez mais abandonados, a Lauricílva vai ocupando esse nicho. Mas eu estou a dizer aqui que tem um caráter redutor, porque esta coisa dos humanos, isto é só coisa dos humanos, não é dos deuses. Os deuses conseguiriam ser mais universais. Mas esta coisa dos humanos fez com que uma área significativa da vegetação natural da Madeira, isto nós tivermos até em linha de atenção um estudo das diversas associações vegetais feita pelo Instituto Superior de Agronomia e que está publicado numa coleção de livros que é As Florestas de Portugal, portanto está lá bem mencionado, e eu não percebo porque é que eu até o Pico das Pedras tenho património mundial e na Chada do Teixeira que aquelas urzes milenares não serão, mas seculares, já não sejam património mundial. Mas o facto de nós irmos fora evocar o Estatuto de Património Mundial e ao nível da região não haja nenhum diploma regional a considerar a nossa floresta um património regional. E aí, nesta questão do património regional, nós tínhamos a obrigação de envolver todas as associações naturais. Os rosais da altitude, os zambujás do litoral, as diversas lauricílvas, do barbusano, do tilho, do louro e do tilho, e ainda, principalmente, quando eu digo que há manchas lauricílvas significativas fora do património mundial e até fora da Rede Natura 2000, é que se formos ali ao Conselho da Ponta de Sol, aqueles vales virados a sul, bem acantilhados, por exemplo, na freguesia dos Canhas,
desde o Vale da Ponta de Sol até a Madalena, nós temos ali associações de lauráceas dominadas pelos vinháticos e que, eu não estou a dizer nada que seja, não vou ser agora o esperto aqui que tirou uma da cartola. Tenho ouvido pessoas com sensibilidade nesta área, com formação nesta área, a defender que aquilo, se há uma Lauricília do Barbosano, aquelas manchas ali que estão fora do património mundial, estão fora da rede Natura 2000, deviam ser a Lauricília do Vinhático. De maneira que aquilo, quando me perguntam o que significa para mim, é que não há dúvida que a madeira, o seu próprio nome deriva disso, vem da sua floresta, da exuberância da sua floresta. A mim custa-me um bocado que só um determinado setor, por mais exuberante que seja, tenha feito aquilo que nós criticamos no eucalipto. Em termos de estatuto, tenha morto tudo à volta. Quando também, por diferentes circunstâncias, mas igualmente importantes, as juros de altitude são importantíssimas na infiltração das águas. Para mim, acho que há algo aqui que não está a conseguir. Por exemplo, se resolvesse ao nível da Assembleia Regional considerar as florestas naturais, as associações vegetais naturais da Madeira, o que ia apanhar também nichos no Porto Santo e provavelmente também algumas coisitas nas selvagens, como também a ser a Madeira, dentro de casa, a considerar isso um património. Para depois então irmos fora procurar elevar esse estatuto. Agora, a Lauricília é património mundial, mas na Madeira não há nada a dizer que é um património regional.